Olá! No vídeo anterior, nós estudamos os dados da flor de íris como um todo. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar os dados das diferentes variedades da flor de íris separadamente. Vamos lá! Bom, antes de começar, eu vou reiniciar o notebook, vindo aqui em Runtime e selecionando a opção Restart and Run All. Ao clicar nesta opção, todos os outputs do notebook serão limpos e todas as celas serão rodadas novamente. Dessa forma, a gente limpa a memória do notebook e também verifica se alguma coisa não acabou passando desapercebida e acabou ficando incorreta. Como não tivemos nenhum erro, está tudo certo e podemos seguir. Bom, eu vou começar verificando a distribuição de cada uma das três variedades que temos. Então, eu vou copiar o código que fizemos no vídeo anterior. Vou colar ele aqui. Aqui, nós escolhemos toda a coluna para gerar o histograma, mas agora eu quero um histograma para cada variedade, então precisamos alterar esta referência. E para fazer isso, eu vou criar um novo dataframe auxiliar, que será utilizado para acessar os dados de uma espécie da flor de íris a cada iteração que vamos fazer. Então, esse novo dataframe vai receber o dataframe data.lock e dentro dos colchetes eu passo o data novamente, abro outro colchetes, coloco o nome da coluna de referência, que é a coluna species, e após esse colchete eu coloco dois sinais de igual e em seguida o nome da espécie que eu quero, que por enquanto vai ser a setosa mesmo. Então, eu estou atribuindo a um novo dataframe que eu chamei de data auxiliar apenas os dados do dataframe data, onde a coluna species contém exatamente a string setosa. Isso aqui é exatamente o que fizemos em um vídeo anterior, quando separamos os dados. E esse dataframe auxiliar ele vai ficar igualzinho aos dataframes de train que fizemos anteriormente. Eu até poderia utilizar esses mesmos dataframes aqui, mas eu prefiro fazer dessa forma para deixar o código um pouco mais otimizado. Então, só preciso alterar onde está o dataframe data para a data auxiliar, e vamos ter os histogramas para as 4 características da flor de íris, mas por enquanto para apenas os dados da flor de íris setosa. Repare que o título está na forma estática, então vamos precisar alterar isso daqui para deixar o código um pouco mais eficiente. E para isso, precisamos dos nomes das espécies em uma variável. Para obter isso, temos o método unique, que retorna para a gente todos os valores únicos de uma coluna de um dataframe. Então, data.species, que é a coluna que contém o nome das três espécies, .unique. E o resultado é um array com o nome das três variedades. Agora é só atribuir essa lista a uma nova variável que eu vou chamar de irisVariety. Agora eu preciso percorrer essa lista para acessar o nome da espécie, e para isso eu vou utilizar novamente o loop for. Então, for j, e agora eu vou utilizar o j ao invés do i, pois eu vou acoplar o loop for que fizemos anteriormente dentro desse loop aqui, então não podemos repetir a variável i. Então, for j in a range, e dentro dos parênteses, eu passo o tamanho da variável irisVariety utilizando a função len. E eu vou pedir para imprimir para a gente o valor do conteúdo da variável a cada iteração j e também o valor de j. Então, a cada incremento de j, passamos para o próximo valor da lista, como era esperado. Eu vou copiar essas duas linhas, vou vir aqui na célula anterior e vou colá-las aqui antes do for loop. Dessa forma, temos um for para iterar ao longo das espécies e um outro for para iterar ao longo das características da flor de íris. Mas para isso funcionar, eu preciso que esse segundo loop aqui ele esteja dentro do primeiro. Então, eu vou selecionar todas essas linhas e pressiono a tecla Tab para indentar todo o código. Eu vou alterar a posição onde o dataframe data auxiliar é criado, deixando ele fora desse segundo loop. E agora eu vou trocar o setosa pela variável irisVariety, mas na posição j. E eu vou criar uma outra variável para conter o título do gráfico, que também vai receber o irisVariety na posição j. E como isso aqui ficou igual,
eu posso substituir esse trecho por title, que vai acabar dando na mesma. Agora eu venho aqui no título do gráfico, removo essa parte e vou concatenar com a variável title. E eu também vou adicionar o nome da espécie no nome do arquivo que vai ser salvo. Então, vou colocar um sinal de soma aqui, depois o title, um outro sinal de soma, abro aspas e coloco um underline aqui, que vai ser utilizado para separar o nome da espécie da característica da flor de íris. Agora, só vou reorganizar um pouquinho e podemos rodar o código. E repare que foram gerados diversos histogramas, um para cada característica e para cada espécie, totalizando 12 histogramas. Mas esse Future Warning aqui, ele está atrapalhando, então eu vou remover ele. Vou vir aqui em cima, onde importamos as bibliotecas, e vou importar a biblioteca Warnings. Então, utilizo o warnings.simpleFilter e dentro dos parênteses passo o parâmetro action como ignore. E também passo o parâmetro category como Future Warning. Isso vai fazer com que todos os avisos da categoria Future Warning sejam ignorados, então eles não vão aparecer mais no output. E como são apenas avisos e não erros, não temos problemas em suprimir eles. Eu rodo essa linha para que o comando seja realizado, volto aqui embaixo e rodo novamente essa célula. E veja que agora não temos mais esses avisos atrapalhando o output. Esses são os histogramas para as diferentes características da flor de íris setosa. E os resultados indicam para a gente que apenas a largura das pétalas não segue a distribuição normal. Olhando um pouco mais de perto, podemos ver que existe uma grande concentração dos dados em 0,2 cm. Ou seja, a grande maioria das pétalas da flor de íris setosa tem uma largura de 0,2 cm. E chama a nossa atenção um tamanho tão pequeno, ainda mais quando a gente compara com a média global, que é de 1,21 centímetros. Então, já dá para imaginar que ter o comprimento da pétala bem pequeno provavelmente é uma característica da espécie setosa que a diferencia das espécies virgínica e versicolor. Os histogramas da flor de íris versicolor têm um comportamento muito semelhante ao da flor de íris setosa, onde novamente temos que apenas a largura das pétalas foi considerada com distribuição não normal. E olhando com um pouco mais de atenção a esse gráfico, vemos que os dados estão concentrados em alguns picos e não espalhados em torno da média, mas eu não consigo tirar conclusões a respeito disso nesse momento. Já os dados da flor de íris virgínica, todos foram considerados com distribuição normal. Então, nós temos uma diferença entre a largura das pétalas da flor de íris setosa e versicolor quando a gente compara com a flor de íris virgínica, pois a forma da distribuição dos dados em torno da média não é a mesma. Isso pode acontecer devido à forma de crescimento da flor nas diferentes espécies. Talvez uma diferença genética? Não sei. Poderia ser diversas coisas também, tá? Não temos informações suficientes para concluir nada nesse sentido, pelo menos por enquanto. Agora vamos ver as métricas das flores, utilizando novamente o método describe. E para calcular as métricas para cada variedade, eu vou utilizar a mesma lógica para acessar os dados de cada variedade a partir do DataFrame Data, mas começando com a espécie setosa. Então eu acesso apenas os dados da flor de íris setosa e depois eu passo o ponto describe com o ponto transpose. E temos o resultado da flor de íris setosa. Mas eu quero visualizar as três variedades, então eu vou repetir o for loop utilizando o íris variety. Eu rodo o código e não temos nada no output. Isso acontece pois o output só é impresso nos notebooks quando ele é a última coisa que acontece na célula, o que não acontece nesse caso. Então, vou precisar efetivamente solicitar para que seja impresso o resultado a cada iteração. E para isso, é só colocar um print em toda essa linha. Eu vou pedir também para imprimir o nome da espécie a cada iteração. E vou colocar uma linha em branco aqui para dar um espaçamento e diferenciar os dados entre cada variedade. E temos os dados impressos. Não fica tão bem formatado como o anterior, mas é eficiente.
Vamos olhar com calma todos esses números. A espécie que tem o maior comprimento das sépalas é a espécie virgínica, seguida da versicolor e então da setosa. Mas se a gente considera o desvio padrão, temos que a virgínica e a versicolor apresentam um intervalo que se sobrepõe, o que não acontece entre as variedades virgínica e a setosa. Mas também observamos intervalos em que a versicolor e a setosa também se sobrepõem. E se a gente observa os valores mínimos e máximos, essa informação que eu acabei de dizer cai por terra, pois o menor comprimento encontrado em uma flor virgínica poderia muito bem ser da espécie setosa, mas os intervalos de desvio padrão dessas duas espécies não se sobrepõem. E quando olhamos para o valor máximo da setosa, que é de 5,8, percebemos que ele poderia se enquadrar também na categoria versicolor. Então, embora seja possível ordenar os comprimentos das sépalas, apenas com essa característica não seria possível determinar qual espécie da flor de íris teríamos em uma nova amostra, ok? Mas o comportamento na largura das sépalas é diferente. A espécie que tem a sépala mais larga é a setosa, seguida da virgínica e então da versicolor. Mas quando olhamos para o intervalo do desvio padrão, observamos que os três intervalos acabam se sobrepondo. Então, mesmo que a sépala da espécie setosa tenha, na média, uma largura maior, não é possível determinar qual é a espécie da flor de íris apenas com os dados da largura das sépalas. Dessa forma, não é possível determinar qual é a variedade da flor de íris a partir apenas da característica do comprimento ou da largura das sépalas. E uma outra coisa importante que podemos fazer aqui é olhar para as duas medidas das sépalas juntas, pois o comprimento e a largura são características de uma mesma sépala. Então eu fiz esse esquema aqui para poder comparar a largura e o comprimento das diferentes espécies de uma forma visual. Esses dados são dados da média e eles estão em pixels e não em centímetros, mas a proporção entre a largura e o comprimento está correta. E como você pode ver, a sépala da variedade setosa ela tem um formato um pouco mais compacto, com as duas medidas tendo valores próximos. Já as outras duas espécies, elas têm um comprimento que é 2 vezes maior do que a largura. Então, a partir da forma das sépalas, é possível diferenciar apenas a espécie setosa da espécie versicolor ou da virgínica. Então, em um problema de classificação, talvez, ao invés de utilizar o comprimento e a largura das sépalas, fosse interessante utilizar um valor de proporção entre a largura e o comprimento, que talvez seja uma informação que facilite a classificação das flores. Mas isso fica para um outro tipo de análise, beleza? Agora vamos olhar para as pétalas, começando com o comprimento. Temos que a pétala mais comprida é da espécie virgínica, seguida da versicolor e da setosa, que tem uma média muito menor do que as outras. Quando olhamos para o intervalo do desvio padrão, observamos que os três intervalos não se sobrepõem, mas o valor mínimo da espécie virgínica está dentro do intervalo da versicolor, e o valor máximo da versicolor está dentro do intervalo da virgínica. Mas como você pode observar, o comprimento de nenhuma pétala da espécie setosa se encontra em um intervalo de uma outra espécie. Dessa forma, podemos concluir que, olhando apenas para o comprimento das pétalas, é possível diferenciar a variedade setosa das outras duas variedades, sendo que uma amostra será da espécie setosa se o comprimento da pétala estiver entre ali 1 e 2 centímetros aproximadamente. Mas não é possível diferenciar a espécie versicolor da virgínica apenas observando o comprimento das pétalas. Por fim, vamos olhar a largura das pétalas, que tem um comportamento muito similar ao comprimento das pétalas. Novamente, as pétalas da flor de íris virgínica apresentam a maior medida de todas, seguido da versicolor e depois a setosa, que tem uma largura realmente pequena. Quando observamos o intervalo do desvio padrão, temos novamente que nenhum intervalo se sobrepõe, mas ainda observamos medidas da virgínica que poderiam se encaixar na versicolor e medidas da versicolor que poderiam se encaixar na virgínica. Mas, novamente, a cetose não apresenta nenhum valor que poderia se encaixar nas outras duas espécies. Então, assim como observamos para o comprimento das pétalas, podemos diferenciar a flor de íris setosa das outras através da largura das pétalas, que tem valores ali menores de 1 centímetro. Eu fiz uma nova representação visual para as pétalas, da mesma forma que fiz para as sépalas, e fica muito evidente que a pétala da espécie setosa é muito menor do que as demais. Quando olhamos para a posição final das 4 características que avaliamos, fica evidente que a espécie virgínica tem as maiores flores, seguida da versicolor e depois a setosa, que é a menorzinha entre elas, sendo a exceção a largura das sépalas, que é maior no caso da espécie setosa. Uma coisa que você deve ter percebido aqui é que os intervalos do desvio padrão não englobam os valores mínimos e máximos em diversos conjuntos, mas isso era o esperado para os dados que seguem a distribuição normal, como é o caso da maioria dos dados aqui.
Caso eu tivesse estimado o intervalo de confiança para as médias utilizando a distribuição t-student com alfa igual a 5%, teríamos um comportamento um pouco diferente, e dessa forma, valores extremos fora do intervalo de confiança seriam considerados outliers. Mas como eu já falei anteriormente, não iremos tratar outliers, pois não temos como descobrir a causa do ponto discrepante. E além disso, eu estou evitando aplicar muita estatística nos resultados, pois a ideia aqui é aplicar apenas uma análise exploratória dos dados e não ir muito a fundo na análise estatística, beleza? Mas nós ainda podemos avaliar esses números de forma gráfica, através dos boxplots individuais para cada uma das características, de forma muito semelhante como fizemos há pouco. Eu vou começar com a espécie setosa e eu vou utilizar exatamente a mesma estrutura para acessar apenas os dados de uma única variedade, beleza? E após isso daqui, basta utilizar o método boxplot com os parâmetros de sempre. Nós poderíamos aqui fazer um loop novamente para gerar o boxplot para cada variedade, mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu quero que os 3 boxplots que serão gerados fiquem um ao lado do outro em uma única figura, de forma que temos uma forma mais simples de comparar os dados. Eu vou remover esse fig size, eu vou vir aqui em cima e vou criar um subplots, onde podemos adicionar diversos gráficos em posições específicas. Então eu crio um canvas, depois eu crio um eixo, que vamos utilizar para indicar em qual posição do gráfico que o boxplot será inserido. Isso aqui recebe plt.subplots e subplots com um S no final, tá? Abro parênteses. O primeiro parâmetro é o número de linhas que essa figura vai ter, que nesse caso eu só quero uma linha e por isso vou passar o número 1. O segundo parâmetro é o número de colunas, que eu quero 3 colunas, pois temos 3 espécies diferentes para avaliar. E depois eu passo o fig size, que eu vou deixar uma figura com um eixo X bem longo, pois temos 3 gráficos que vão ficar um ao lado do outro, e eu não quero que eles se sobreponham ou que fiquem distorcidos. Agora eu vou copiar essa linha e vou replicá-la, e substituir o setosa por versicolor e também por virgínica. E então basta rodar o código. E como você viu, os 3 gráficos ficaram sobrepostos. E isso aconteceu pois eu não especifiquei em qual eixo cada gráfico deve ser adicionado. Então eu venho aqui dentro desse parênteses e adiciono o parâmetro AX, que vai receber o eixo do canvas na posição 0. Fazendo dessa forma, vamos ter que o boxplot da flor de íris setosa vai ser impresso na primeira posição da nossa figura. E eu repito isso para as outras variedades, marcando em qual posição que eu quero que o boxplot seja adicionado. E agora temos cada gráfico na posição correta. Mas esse gráfico precisa de um título, pois dessa forma não dá para saber qual gráfico representa cada espécie. Então eu vou utilizar o plt.title e por enquanto vou passar um título qualquer. E como você pode ver, o título foi adicionado apenas no último gráfico, e não é isso que eu quero. Para adicionar um título em cada gráfico, precisamos explicitar o título diretamente para o eixo, o que vamos fazer com o setTitle. Então eu escrevo AX na posição 0, .setTitle, e passamos dentro dos parênteses o nome do título que desejamos adicionar ao primeiro gráfico, que nesse caso é o setosa. E eu preciso replicar essa forma para os outros 2 boxplots que estamos gerando. Mas eu também quero um título geral para essa figura, e como vimos, o plt.title não funciona corretamente para os subplots. Para colocar um título, utilizamos o plt.subtitle, que vai adicionar o título na figura ao invés de cada gráfico. E eu também já vou salvar esse boxplot, tá? Através desses gráficos, fica bem mais simples de analisar os resultados. A espécie setosa apresenta sépalas maiores do que as pétalas. Entretanto, tanto a espécie versicolor como a virgínica têm tanto as pétalas como as sépalas mais compridas do que largas, e essa é uma forma de diferenciar a setosa das outras duas espécies. Também observamos a presença de alguns pontos discrepantes, que podem sim ter contribuído para a análise numérica dos dados, mas nós não vamos tratar esses pontos aqui. Mesmo assim, fica clara a diferença do tamanho do comprimento das pétalas da espécie setosa para as outras duas, pois a única espécie que tem a largura da sépala maior do que o comprimento da pétala
é a setosa. Mas como o eixo y dos boxplots não está no mesmo intervalo, comparar as diferentes espécies fica um pouco mais difícil do que poderia ser. Para contornar isso, podemos gerar o boxplot de uma outra forma, onde cada figura vai conter uma característica da flor de íris, mas separada pelas espécies. Podemos fazer da seguinte forma: data.boxplot e utilizar o parâmetro column para especificar qual coluna que desejo avaliar, ou seja, qual característica. E eu vou começar pelo sepalength. E depois disso, eu passo o parâmetro by, que vai dividir os dados de acordo com os valores únicos de uma coluna, que nesse caso é a coluna species. E depois passo os parâmetros de sempre. E agora temos nesse boxplot apenas os dados do comprimento das sépalas, mas para cada uma das espécies da flor de íris. E agora eu utilizo novamente o for loop para que seja gerado um boxplot para cada uma das espécies da flor de íris. Aqui eu altero para column names na posição I. E também já vou pedir para salvar os gráficos com o nome certo a cada iteração. Temos que a espécie virgínica é a que tem a maior flor, sendo que a única característica onde ela não tem o maior valor é a largura das sépalas, onde a espécie setosa tem o maior valor. Também observamos que a versicolor tem medidas muito parecidas às da virgínica, só que um pouquinho menor. Olhando para o intervalo dos boxplots das sépalas, observamos que existe uma faixa que abrange as três espécies ao mesmo tempo. Não é possível determinar qual espécie teríamos se uma amostra tivesse o valor das sépalas dentro dessa faixa. Mas para as pétalas, não existe uma faixa que englobe as três espécies ao mesmo tempo, sendo possível diferenciar a espécie setosa das outras duas, embora não seja possível diferenciar a versicolor da virgínica apenas com os dados das pétalas. Mas como a gente já olhou muito para esses dados, as conclusões que temos agora são mais do mesmo. A diferença é que é mais fácil analisar os boxplots do que os valores numéricos, pelo menos isso na minha opinião. Nesse vídeo, estudamos as diferentes espécies da flor de íris individualmente, tentando descobrir quais características diferenciam as espécies da flor de íris. Nós inicialmente estudamos os histogramas para verificar a hipótese de normalidade dos dados. Em seguida, analisamos as métricas básicas dos dados e, por fim, analisamos os boxplots individuais de formas diferentes. A principal conclusão que chegamos foi de que é possível diferenciar a espécie setosa das outras duas observando as pétalas, mas não foi possível diferenciar a espécie versicolor da virgínica em nenhum caso que avaliamos. No próximo vídeo, vamos finalizar a análise exploratória dos dados, gerando os gráficos de dispersão, para procurar por relações lineares entre cada característica da flor de íris. Eu vejo vocês lá. Tchau!